Boa tarde. Sempre muito importante nesses eventos que reúne pessoas da cidade e pessoas que vêm aqui homenagear a cidade. E quando é um dia de verão, fica mais ainda a cara de São Sebastião. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, né? Nós estamos com a Indiana em julho. E nós somos jornalistas. O Júlio é um pesquisador, a Diana é uma cantora maravilhosa. E, Júlio, eu costumo dizer o seguinte, que o jornalismo é feito de três coisas, né? Para você fazer bom jornalismo, você tem que ter saúde e disposição, tem que ter talento e tem que ter sorte, né? Fundamentalmente, eu sempre achei isso. E eu já ando meio sem força, mas acho que o talento do pessoal da causa brasileira se uniu à sorte e acaba andando junto. Pelo seguinte, pela oportunidade de, nesse momento que nós estamos, nesse mês que nós estamos, a gente conversar junto sobre duas das maiores expressões da resistência da América, que é a Elis Regina e a Mercedes Sosa. Meio misturado, né, com o talento da Ângela, da Adriana, de trazer gente legal, com a sorte do momento, evidentemente, porque é um momento, nós estamos passando de muita tristeza. Essa aqui é a verdade, né? Mas jornalisticamente acabou, como a gente fala, dando um gancho bom para a nossa conversa, né? Então, a pauta que nos foi passada também dá essa facilidade, porque ela é muito aberta, muito ampla para os assuntos do momento, para os assuntos do meio ambiente, para os assuntos sociais, políticos, e, portanto, dá muito bem essa pauta para a gente conversar sobre essas duas expressões que estão representadas aqui na Índia e no Júlio. Né? Vou começar antes falando um pouquinho do pessoal, para depois nós conversarmos um pouco mais sobre essas duas expressões que, eu insisto, representam demais a resistência feminina da América. Né? Indiana, dá mais menos um alô sobre como é que foi esse início de paixão pelo trabalho da Mercedes Sosa, como que foi o processo criativo e como é que você entrou nessa de cabeça para valer. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, pela presença, vocês que vieram aqui, e obrigada, José, por nos receber com todo carinho, né, trazendo essa reflexão importante sobre a nossa América Latina, né, essas mulheres, duas potências. A Mercedes, ela faz parte da minha história, vou contar a versão curta, porque senão eu fico aqui 2 horas falando, mas eu venho de uma mãe que é uma militante política brasileira, gaúcha, a primeira mulher a denunciar a tortura no Brasil em 1963, e cresço vinda de uma barriga forte, né, com uma mulher que o retrato lá em casa é ela com fuzil na mão, fazendo alfabetização na Nicarágua. E quando a gente chega a morar na Nicarágua, e minha mãe participa desse processo de alfabetização popular que teve em 1980, a Mercedes Sosa, no final desse processo, vai até a Praça da Revolução Sandinista, um lugar bem aberto, assim como essa praça aqui, e canta para a população que estava 100% alfabetizada, depois de uma campanha, uma cruzada nacional de alfabetização. E eu estava no ombro do meu pai, com 4 anos de idade, celebrando com a minha mãe a volta da minha mãe para casa e vendo a Mercedes cantando para aquela população de 1,5 milhão de pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça.
não tive como me desligar daquilo. Anos depois eu fui morar na Alemanha Oriental e uma professora da escola, eu com 8 anos de idade, a gente tinha aula de música, ela era apaixonada pela Mercedes Sosa e falou, vamos cantar Mercedes Sosa já que você é nativa em espanhol. E lá fui eu fazer meu primeiro solo em espanhol com 8 anos de idade, cantando Mercedes Sosa. Passam-se 1000 anos e aí um belo dia minha mãe está com câncer de mama e eu decidi fazer um show em homenagem a ela para que ela tivesse força para lutar contra o câncer. E aí eu escolho o tema Mercedes Sosa pela força que ela sempre manteve dentro de casa. Minha mãe ouvia Mercedes Sosa o tempo todo, era nosso estandarte musical. E aí eu decidi fazer o show, mas minha mãe faleceu 3 dias antes. E aí não viu a estreia, só que com a energia dela eu falei, não, eu vou cantar Mercedes Sosa para mim, para as mulheres que lutam contra o câncer, para as latino-americanas, para todas as mulheres que trazem essa força de mulheres que representam a terra, o exílio, a política, a luta. E Mercedes Sosa é tudo isso. Então há 25 anos que eu faço esse tributo e sigo na estrada. Muito bem mesmo. Júlio, a Diana falou que viu então Mercedes Sosa no ombro do pai. Eu vou começar te perguntando quando você viu a Elis Regina pela primeira vez? A Elis morreu dia 19 de janeiro de 82. Eu tenho certeza que quem tiver idade para isso, se eu perguntar o que você estava fazendo quando a Elis morreu, vocês vão se lembrar, né? E quantos acontecimentos na história do país a gente pode fazer essa pergunta? O que você estava fazendo quando tal coisa aconteceu? Talvez 3. Talvez o Ayrton Senna, mais ou menos. Mas a Elis, com certeza, é impressionante. Eu estava fazendo 9 anos de idade e lembro de Romaria tocando no rádio. Mas aquilo não me chocou. Eu não tinha, acho que idade, eu não tinha uma veneração, não fazia parte, né, do meu universo ali, de uma criança de 9 anos. Eu acho que eu estava esperando pela festa do aniversário, talvez. Então, a Elis entrou na minha vida com a biografia. O que eu agradeço, não ter sido um biógrafo fã. Poderia ser bem diferente, né? O fã biógrafo é perigoso. Ele quer deixar o artista lá em cima sempre, né? Ele quer defender o artista, ele quer preservar, ele pode querer ficar amigo da família do artista. É um problemaço isso, né? Ele pode querer agradar os fãs, amigos do artista, enfim, uma série de problemas. Então eu agradeço o fato de não ter sido fã da Elis. Agora, durante o processo da biografia, você tem que também se preocupar em não se apaixonar, que é um outro desafio, né? Você está entrevistando lá 220 pessoas para fazer uma biografia durante 5 anos. Todo mundo dando depoimento, chorando na sua frente o tempo todo, e você indo e ouvindo a discografia inteira da pessoa várias vezes, vendo as entrevistas, né, descobrindo documentos, descobrindo histórias, e a tentação da paixão pelo biografado é muito grande. Mas também seria a morte da biografia, né? Mais uma vez, quando você se apaixona pelo biografado, você pode cometer deslizes que não são bons para quem quer contar a história como deve ser contado. Você é jornalista, né, Zé? Você sabe como é que... E pra gente é fascinante um personagem que tem altos e baixos, né? Não de obra, porque a Elis talvez não tenha tido um disco ruim. Ela não, segundo o João Marcelo, filho dela, ela não teve tempo de fazer um disco ruim. Mas ela teve posturas e posicionamentos, às vezes, relatados por cantoras da época, né? Que colocavam, contestavam o caráter da Elis Regina. Tudo isso, a Elis não foi ela não era mau caráter. Isso eu tive certeza. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ter essa independência que a gente busca no jornalismo. Nem sempre a gente consegue, né? Não sejamos hipócritas. Eu trabalhei para um grande jornal há 30 anos, né, o Estadão. É uma independência negociada, né, com a chefia, sabe?
é sempre negociado, quando se está numa grande imprensa. Mas, como biógrafo, você pode exercer e deve exercer essa independência. Livre da ideia de se tornar amigo das pessoas, de querer agradar a família, de querer e também de não querer só, né, mostrar o lado ruim, de querer fazer a lacração com a biografia, né, de todo mundo ter que, vou levantar um monte de polêmica. Não, simplesmente conseguir publicar tudo que você apura. Para mim isso é o fundamental. Conseguir fazer isso com a Elis, uma pessoa morta, e conseguir fazer com o Ney Matogrosso depois, uma pessoa viva, mas que talvez o único vivo capaz de entender que uma biografia deve ser feita com essa liberdade toda, né? Porque foi impressionante a relação dele também. Então, a gente conseguiu manter isso dessa forma, e a Elis então entra na minha vida com a biografia e fica para sempre. Impressionante. Há 10 anos saiu, né, esse livro, e eu continuo sendo convidado para feiras, para conversas, escolas, palestras, universidades. É uma coisa, e eu amo fazer, ganhando ou não, né, essa coisa da gente poder estar aqui e falar de duas mulheres que estão tão presentes, né, infinitas, como eu gosto de falar, são pessoas infinitas, elas não acabam nunca. É sempre um prazer, e que ela fique para sempre. Eu me impressionei muito com o seu trabalho pela quantidade de dados, de informações, de números que você passou. É um trabalho de peso, mais que jornalístico, até acho que um trabalho histórico de peso. Aliás, eu tenho ficado muito impressionado como os jornalistas se deram bem nessa atividade de fazer biografia, né? Tem muitos jornalistas que foram para esse lado. Nós temos o Fernando Moraes, o Rui Castro, nós temos o Zuzano de Mello, são vários, e são biografias diferentes das feitas pelos historiadores, porque elas são muito gostosas de ler. E o seu caso tem esse, desses livros que você pega, que você é louco para saber as informações, porque ele te traz assim uma gama muito grande de dados, de números e de fatos curiosos, porque é um assunto que eu gosto muito, mas eu pelo menos não sabia que Elis Regina tinha vários pontos, entre eles de ser uma mulher que atraía muitos homens, uma figura, e eu estou falando como homem, não é um tipo de mulher que eu me apaixonaria, mas muitos homens muito importantes do país, eu fiquei sabendo nesse livro, foram apaixonadíssimos pela Elis Regina. Então, como é que você encontrou tempo suficiente para exercer a sua profissão e garimpar historicamente como isso que você garimpou? Eu fiz um livro, trabalhando no jornal, né? Não tirei licença para fazer. E, de certa forma, me beneficiei disso, porque algumas pessoas que talvez eu não entrevistasse, se não estivesse no jornal, eu entrevistei quando ligava e falava, Júlio Maria do Estadão, né? Isso abria algumas portas, e eu espertamente também usava de uma artimanha que era: fulano está lançando um livro, deixa eu fazer entrevista com esse fulano, porque no final da entrevista eu vou querer saber coisas de Elis Regina que vou usar na biografia. Isso aconteceu com César Camargo Mariana, por exemplo, uma pessoa que não fala. Ele fala cada vez menos de Elis Regina, porque começamos com as polêmicas, né? Mas quem lá atrás, fazendo biografia, a gente percebe dois tipos de pessoas. Umas que estão em paz com a sua vida, com a sua história, com aquilo que fez no passado. Elas não têm medo de jornalista, né? Não têm medo de biógrafo. Outras que não quero falar sobre passado, porque tem alguma coisa lá atrás que eu não quero que mexam. O César me pareceu uma dessas pessoas, né?
foi uma das raras pessoas que eu tentei falar novamente com ele sobre Elis, não consegui. O Chico Buarque foi outra, engraçado. Alguma história ali ainda não muito bem esclarecida que não consegui descobrir. Eu sei, muita gente pergunta o que aconteceu entre os dois. Não sabemos, infelizmente. Mas Chico e Elis tiveram alguma história que foi para o túmulo com a Elis e talvez vá para o túmulo com o Chico. Não, mas pelo livro parece que rolou um clima, né? Um clima ruim ou bom? Não, acho bom até demais, né? Naquele primeiro encontro, né? Em primeiro encontro, os dois... Não, a impressão que me deu é que o Chico ficou encantado com ela, né? Como um momento eu falei. Não, a Elis, na verdade, só para explicar para eles, o Chico, ela recebe o Chico com as primeiras músicas. O Chico não tinha sido gravado por ninguém. E quando estão na sala da Elis, o Chico fica muito intimidado em cantar. E ela fala, mas você não veio aqui para cantar? E ele não consegue, eu acho que ele travou mesmo. Ele era antes da banda, antes disso acontecer, né? De 65, da música A Banda aparecer, 66, da Nara Leão gravar. Era para Elis gravar a banda, mas a Nara vai e grava, porque ela não gravou, ela falou, puxa, esse cara veio aqui tirar uma onda com a minha cara, enfim. Ela se arrependeria depois de não ter lançado o Chico Buarque, ela poderia ter feito isso. Mas... tempos depois, essa pode ser uma história que aconteceu, porque a história da Elisa, enfim, é longa, né? Acaba em 82, os dois tiveram alguma coisa por esse caminho que fez com que o Chico se preservasse, não falasse sobre ele, com basicamente ninguém. Tentamos até pessoas muito próximas aí. Ficou muito claro que ele não queria se pronunciar, mas enfim, também nada que ele precisasse fazer obrigatoriamente, né? Então eu fui meio que estabelecendo um tempo entre redação e entrevistas, né? O tempo todo, entrevistas. Eu sempre privilegiei a entrevista olho no olho mesmo, viajar para Porto Alegre para conhecer as pessoas da infância da Elis, que estavam lá, algumas ainda estão, músicos que tocaram com ela naquela fase de Porto Alegre, né? Ela gravou 4 discos em Porto Alegre, mas antes de gravar os discos, que ela depois renegaria, né, os 4 discos, ela cantou em bandas de baile em Porto Alegre, uma menina de 14 anos cantando em conjuntos, né? Então, essa coisa de ir para o campo, aí eu acho que explica um pouco essa coisa do jornalista virar biógrafo, sabe, Zé? A gente tem tudo a ver com o que a gente faz, só que a gente faz tudo isso dentro de um espacinho que o editor dá para a gente no jornal, né? E a biografia, ela te dá uma infinidade de páginas para você escrever do jeito que você quer escrever. E sempre tem que haver uma responsabilidade muito grande nisso. Principalmente quando você faz uma biografia de uma pessoa que já morreu. Mas você fez também o Ney Matogrosso, né? E então eu queria saber a diferença dessa elaboração de uma pessoa que você vai ter notícias só sobre informações de terceiros e uma que você conversa pessoalmente. Eu acho que você podia então colocar, já que você colocou da Elis, como que foi a tua aproximação, o primeiro contato e a tua entrevista com o Ney. Com o Ney, eu tinha feito a entrevista com o Ney sobre Elis Regina. Tem um encontro dos dois que é muito, muito delicado, que acontece em Brasília, que está lá bem narrado no livro, mas quando a biografia da Elis sai, eu chamo o Ney para conversar, porque eu já fico de olho nele, né? E ele vem, e é uma conversa muito importante essa, a primeira conversa com o biografado vivo. Por quê? Primeiro, ele não tem que entender que você está pedindo licença para ele, permissão para fazer a biografia dele. Não é, infelizmente, não é. Infelizmente para ele e felizmente para nós. A biografia desde 2015, ela é livre, né? Quer dizer, o STF votou a favor de uma lei que libera as biografias. Quer dizer, você não precisa ter autorização do biografado para escrever sobre ele. E nem da família, né? Para pavor do Roberto Carlos, né?
que proibiu, aliás, acho que hoje o único livro proibido no país é o livro que o Paulo César de Araújo fez. Nossa, já tem mais de 15 anos isso. Então, desde esse tempo a gente não precisou mais de licença. Agora, então eu chego para o Ney Mato Grosso e falo, Ney, agora eu queria escrever a sua história. E ele diz, eu não posso proibir. Eu falei, tá, além de não proibir, você pode ajudar? Você pode dar entrevista, né? Posso, que eu lembrar, eu posso. Eu falei, tá bom. Mas tem mais uma coisa, Ney, eu queria que você não lesse a biografia antes de sair. Tudo bem? Daí ele, opa, mas se falarem o que já falaram de mim na imprensa, que a minha voz ficou assim porque eu fui castrado na infância, né? Tem isso, esses papos, 1000 coisas publicadas sobre Ney Mato Grosso. E eu falei, Ney, é jornalismo acontecendo, quer dizer, eu vou ouvir algo e vou checar se aquele algo de fato procede, inclusive com você. Você é o outro lado o tempo todo também, mas não só o único outro lado. Então a preocupação é a seguinte, é deixar claro para o vivo que a biografia não é para ele, né? Não é uma encomenda. Podia até ser, se me encomendasse uma biografia, é uma questão ética, tem gente que faz e gente que não faz. Vão me pagar para fazer a história de alguém, né? Muito delicado fazer isso, né? Quer dizer, que biografia será essa, né? É muito importante que ele não entenda que a biografia é dele, né? Quer dizer, ele vai ter ali o poder de veto sobre o que eu escrever. É importante ele entender que não é isso. É uma biografia sobre ele, né? Então eu vou fazer o livro com independência, eu vou colocar o que ele gostar e o que ele não gostar que for relevante para a história dele, né? Quem que determina isso? A própria história. Quer dizer, um fator... Aí muita gente fala assim, poxa, mas você foi tão fundo na história pessoal da Elis Regina? Já ouvi isso de gente famosa, assim, que isso como se fosse uma coisa ruim, né? Que eu tivesse feito uma crítica ao livro. Aí eu sempre digo assim, não existia separação. A Elis, principalmente Ney, essas pessoas muito intensas, não separam vida pessoal de vida profissional. A música é o que ela vive, né? Ela brigou na noite anterior àquela interpretação que todo mundo ama, de Atrás da Porta, por exemplo. O que aconteceu na noite anterior para aquilo acontecer no palco? O que aconteceu com o Tom Jobim para ela estar sorrindo, nervosa, mas sorrindo, cantando Águas de Março, com ele daquele jeito, né? Desabafando uma coisa... Tem todo um contexto acontecendo da vida pessoal o tempo todo que explica o artista no palco. Então não tem essa chavezinha de vou virar aqui, vou virar artista e vou para casa, né? Então são diferenças basicamente... o vivo, ele está vivo, quer dizer, a todo tempo você tem que esquecer disso, porque você está escrevendo e pensando, ele vai ler a minha biografia. Isso pode te contaminar de um jeito péssimo, quer dizer, não vou contar essa história aqui não, porque eu nem não gosto disso. Deixa eu tirar isso daqui. Né? O cinema que fez a história lá da Elis no filme, o Hugo Prata me disse isso, falou, eu não vou pôr a relação da Elis com as drogas, porque eu não quero magoar a família. Então você não vai contar a história da mãe deles, porque você não quer magoá-los. Sendo que todo mundo já meio que sabe. O livro, pelo menos pelo livro, não teve nada que tenha ficado de fora desse sentido. Mas foi uma opção editorial, porque ele era muito amigo do João Marcelo e tal, continua sendo. Então tem que tomar esse cuidado de não querer agradar o vivo ou a família do morto. Na verdade, é sempre um ato solitário, assim. A gente vai continuar... se você quiser fazer amigos e fontes duradouras, talvez tenha que procurar outra profissão, porque... E curiosamente, só para terminar,
desculpa alongar, mas a reação dos 3 familiares da Elis as reações foram diferentes, né? Do João Marcelo, do Pedro Mariano e da Maria Rita, mas para mim foram muito positivas, assim. Rapidamente, João Marcelo leu o livro, mas demorava muito para responder. Aí eu cobrei dele, falei: João, você leu? O que você achou? Desculpa, eu tive que parar a leitura muitas vezes, porque algumas vezes eu tinha raiva da minha mãe. Tá. Aí o Pedro me ligou, o livro, né, prestes a sair, ele me ligou, porque eu deixei ele ler antes também, e ele falou: olha, cara, eu só queria... Eu realmente, o Pedro me preocupava. Porque os episódios com relação ao pai dele e Elis são fortes, né? E aí ele me deixou muito aliviado, porque ele disse: Júlio, eu queria te dizer uma coisa. Finalmente eu conheço a minha mãe. Queria te agradecer. Agora eu conheço a minha mãe, né? E a Maria Rita, do jeito dela de não responder nunca, eu tive que ir até um camarim de show e abordá-la no camarim. Ela falava: Júlio, faz o livro que você tem que fazer, sabe? Não preciso ler o livro, eu prefiro não ler. Beleza, até hoje eu não sei se ela leu ou não leu, mas para mim são 3 retornos completamente diferentes, mas democráticos, né? Eu não tive problemas com tudo que tem no livro, né? E o do Ney foi ótimo. Eu não tive um telefonema do Ney dizendo: nossa, que livro maravilhoso, adorei. Seria problemático para mim se tivesse esse telefonema. Alguma coisa eu errei para agradar tanto o meu biografado assim, né? Mas também não tive o telefonema de: cara, assim, foi péssimo o que você fez, eu não, né, eu me arrependi de ter contado tanta coisa. Então, o silêncio é uma aprovação nesse caso, sabe, para quem faz, né? Então, a relação não sei se muda muito, mas o Rui Castro diz que os vivos atrapalham a biografia. Ele se recusa a fazer biografias de vivos, eu entendo, e não sei se faria de um outro vivo na música brasileira com a liberdade que eu tive com o Ney Matogrosso. Essa semana eu fiquei no Spotify direto te ouvindo. E eu fiquei impressionado com a tua versatilidade, porque você tem essa reverência e essa interpretação tão virtuosa da Mercedes Sosa. É impossível acreditar que a mesma pessoa cante jazz com a suavidade que você canta. É impressionante. Não só o jazz, mas músicas do cancioneiro americano dos anos 70, 60, 80, de uma suavidade tão bonita, né? E então a minha pergunta para você é a seguinte: primeiro, qual é a dificuldade em transitar entre esses dois mundos, né? E segundo, hoje, em que canoa você está mesmo? Qual que você prefere cantar para você e para o seu marido na tua casa? Bom, a resposta já começa por uma coisa que muita gente não acredita, mas eu tenho provas e testemunhas, né? O Júlio, quando a gente se casou, ele falou, né? A gente tem uma propaganda enganosa, porque todo mundo acha que eu acordo cantando, né? E que eu canto o dia inteiro para ele, né? Bom dia, meu amor. Eu sou o silêncio em pessoa em casa. Eu não canto, eu não estudo, eu não faço barulho. Eu estudo ouvindo, eu não estudo cantando. E então, assim, a gente já começa por aí, né? Assim, que foi a frustração dele. Eu escuto ele cantar o dia inteiro e adoro, né? Então, mais um motivo para eu não cantar, para eu ficar ouvindo, né? Então, eu gosto muito. Mas a música, para mim, por eu ter nascido em Honduras, ser filha de pai baiano e uma mãe gaúcha, já tem um espaço gigante geográfico no meio. 2 irmãos mexicanos, 2 irmãos pernambucanos. É uma bagunça tão grande cultural. Eu morei
na Nicarágua, em Portugal, na Alemanha, no México, passei por 30 países. Então, assim, eu não consigo ficar numa coisa só. Eu não sei fazer só uma coisa, né? E o jazz, ele entra na minha vida depois que eu já tinha sido roqueira, cantora de banda de baile, backing vocal de sertanejo. Eu fiz de tudo, tudo que vocês puderem imaginar, porque eu queria encontrar nessas multifacetas a minha personalidade vocal. E uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum era cantar Elis Regina. Porque eu falava assim, se eu começar a cantar Elis Regina, eu vou imitar. Eu sou um papagaio, eu pego o sotaque. Se alguém parar do meu lado e começar a falar um sotaque, eu já saio repetindo. Então eu tinha pavor, porque eu achava ela tão maravilhosa, que eu falei, se eu cantar, eu vou imitar. E aí eu não vou conseguir tirar o cacoete. Então a música brasileira, ela ficou muito longe da minha alçada, por uma questão de não ter acesso à música brasileira no exterior. A gente não tinha internet, não tinha nada disso, então os discos não chegavam. Passei minha vida inteira ouvindo Mercedes Sosa, toda a música latina, os trovadores a trova cubana, enfim, música em espanhol. E quando eu vou para a Alemanha Oriental, a gente ouvia rock e a música inglesa, né, o que chegava na Europa. Eu venho para Brasília, eu fui morar em Brasília. Quando eu vim para o Brasil, fui morar em Brasília, fiquei 23 anos na capital do rock, então eu virei roqueira. E aí nessa história eu descobri que rock não dá dinheiro. E eu, grávida de um filho com 21 anos, descobri que eu tinha que pagar minhas contas e rock não ia dar meu dinheiro. Então eu fui para os anos 70, que era uma volta dos anos 70 que estava acontecendo na moda, discoteca dos anos 70, eu sempre gostei. Meu pai era um apaixonado por ABBA, né, e música clássica, a conexão é grande ali. E aí eu comecei a enveredar por tantos estilos, tanta coisa, que a Mercedes, ela ficou no plano emocional do ritual para minha mãe, que começou com 25 anos, e toda a parte do cancioneiro americano era uma conexão com meu pai, que tinha sido jazzista, porque ele lá em 1935, no interior da Bahia, tocava clarineta em banda de jazz. Então era uma coisa que eu tinha uma conexão totalmente oposta da história da minha mãe. Hoje, se eu te falar que onde eu me realizo a Mercedes Sosa é meu ritual familiar de conexão com a América Latina, a minha luta política está toda em cima disso, a minha militância emocional está em cima disso, mas o jazz também, porque eu canto Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James, a Sarah Vaughan, mulheres pretas, né, que também trazem histórias biográficas muito intensas. Então, desde muito cedo que eu canto jazz. Mas a liberdade de você cantar jazz é que é uma língua musical que você toca em qualquer lugar do mundo. Você chega numa banda que você nunca viu, músicos que você nunca viu, fala qual é o tema do cancioneiro americano, e se eles conhecem, a maioria jazzista conhece, você sai tocando sem nem saber de que nacionalidade que aquele músico é. Então, essa liberdade musical, o jazz me traz. Mas na língua hispânica, cantando Mercedes Sosa, eu consigo tocar as pessoas através do coração sem que elas entendam a letra. Isso é fabuloso também. Então eu costumo dizer que o jazz é minha Disney, é onde eu vou me divertir, né? A balada musical para mim é o jazz, e a Mercedes Sosa é meu propósito. Então tem esses dois lados aí. E só fazendo um adendo sobre a questão da biografia que você está falando, José, tem duas biografias da Mercedes Sosa, sobre a Mercedes Sosa, que são espetaculares e não tem tradução no Brasil. E faço um convite para que alguém um dia se interesse, que é uma biografia que ela faz, ela dita para o melhor amigo Rodolfo, e é muito intensa e triste, porque ela está contando a história, ela diz o que ela quer contar ou não, mas é muito profunda, é uma autobiografia, ela dita, é muito, muito profunda. E logo depois a família, uma sobrinha neta e o filho da Mercedes Sosa, o Fabian, fazem então uma biografia chamada La Mami, que é lindíssima e que tem esse aspecto, o lado positivo e o lado negativo visto de fora. E isso é uma coisa que eu espero que um dia alguém que se interesse para traduzir, porque são duas biografias incríveis e não chegaram no Brasil ainda. No momento que a gente está passando, não tem como deixar de fazer essa pergunta para você. Como corre o sangue, nem latino-americano, mas central-americano nesse momento?
quando eu penso que a minha mãe participou da Cruzada Nacional da Alfabetização na Nicarágua, depois da Revolução Sandinista, um país destruído, onde todo mundo foi convocado a alfabetizar os conterrâneos como um trabalho voluntário, para que o país se desenvolvesse a partir de um país alfabetizado, essa ideia partiu do Daniel Ortega, que é o mesmo maluco que está lá no governo agora, entendeu? Controlando o país. Então, eu vejo uma insanidade constante, repetida no que está acontecendo na América Central. O que vem tendo de ataques à nossa América Latina é impraticável, inquestionável, e mais uma vez eu vejo o repertório da Mercedes sendo uma ferramenta atual para unir, para lembrar, para trazer o pan-americanismo que ela tanto pregava, né, para que a gente consiga se unir contra essas barbáries que estão acontecendo, entendeu? A música ela serve para isso também. A música tem uma importância histórica muito grande, né? Esse filme nosso, que está quase ganhando o Oscar, tem um dado histórico que o Júlio resgata na obra dele. Me chamou muito a atenção que a imprensa brasileira passou um mês sem dizer que a trilha sonora do filme era do Erasmo Carlos. A trilha sonora é do Erasmo Carlos. E o Júlio faz uma referência merecida e justa ao Erasmo Carlos, que eu não tinha ouvido. O Erasmo Carlos é um cara muito legal. O Erasmo Carlos é um cara que há 50 anos atrás falava da Leila Diniz, que era o ódio do governo militar. Ele fazia homenagem a uma que era então travesti, né? Hoje é trans. Então era um cara muito pioneiro, muito legal. E é sobre ele e sobre a entrada dele no livro que eu queria que você colocasse. O Erasmo, primeiro, a Elis atacou ferozmente a Jovem Guarda, né? Esses alienados, né? Essa música rasa. Quer dizer, ela estava ali num ambiente de MPB politizada, com harmonias. Isso é uma coisa séria, né, que aconteceu no Brasil. Quer dizer, você tem uma mulher que todo mundo quer ser gravado por ela, primeiro. Os homens, que era isso, né? Compositor homem, dono de gravadora homem, executivo homem, se aproximando de uma mulher com assédio absurdo, né? E ela ali se vestindo uma armadura praticamente para lidar com isso. É engraçado, a gente percebe isso. Eu não posso escrever isso, mas eu posso ler o meu próprio livro, eu posso ler as entrelinhas dele, né? Então eu interpreto muito assim, né? Por que a Elis ficou embrutecida? Ela precisou, porque era todo mundo querendo tirar uma lasquinha, e que ser gravado pela Elis era ganhar na loteria, né? Todo mundo que foi gravar, teve uma música lançada pela Elis, mudou a carreira da pessoa completamente, né? E são vários, né? Então, Você falou sobre Erasmo Carlos, ali chegou e metralhou a Jovem Guarda. E o Roberto teve a famosa passeata contra a guitarra elétrica, né? Deram as mãos lá no centro da cidade onde a gente mora, São Paulo, caminharam pela Brigadeiro Luiz Antônio, abaixo a guitarra elétrica. E a Elis estava ali firmemente contra a presença da Jovem Guarda. E o Erasmo deu um relato lindíssimo, dizendo que quando ele viu finalmente a Elis cantando as curvas da Estrada de Santos, ele chorou muito, assim. Falou, finalmente nós fomos autenticados como grandes compositores, né? O Erasmo é uma figura incrível, né? Doce e tudo mais. Agora,
não querendo abrir outra janela, mas você quase me cutuca, porque eu fico... Quando você fala de ainda estou aqui, não vou abrir essa janela. Mas eu preciso dizer uma coisa, porque você é a voz completamente solitária aqui. E isso que eu vou dizer não quer dizer que eu esteja em nenhum campo político contrário ao filme. Isso é muito importante, hoje tem que tomar esse cuidado, né? Mas quando a gente saiu do cinema, do Cine Augusto, saímos juntos depois de ver o filme, ela saiu em silêncio por causa da história da mãe, e eu saí super incomodado. Aí saímos do Cine Augusta, descemos, entramos no Atenas, um restaurante que a gente sempre vai depois de assistir o filme. E eu vi o jeito que ela estava, né? Daí eu disse, é hora de contar a história da sua mãe. Por quê? A leitura que nós tivemos foi assim, mais uma vez, é importante, a figura da Eunice Paiva é importante, mas existe uma população de resistentes à ditadura do Nordeste do país, né, do Sul. Existe uma coisa nos campos, né, uma resistência dos campos, que não está na Zona Sul. Por isso não está no radar também dos cineastas da Zona Sul do Rio de Janeiro. É uma coisa, são histórias absolutamente apagadas, né? De mulheres como a Eva, a mãe da Indiana, que foi presa, foi a primeira mulher a denunciar uma tortura no país, que foi levada para a Invernada de Olaria, onde nasceu. A tecnologia de tortura no Brasil foi desenvolvida nesse lugar do Rio de Janeiro. Ela foi presa, recebeu choques com fios elétricos nas partes genitais, introduziram até onde puderam esses fios. Ela certamente desenvolveu um câncer em virtude dessa tortura. E ela então foge com o marido para a Alemanha Oriental. Tem um percurso antes, mas chega na Alemanha Oriental. E chega na Alemanha Oriental, a Stasi, a polícia do regime comunista, observando ela, observando a família dela, brasileiros vão ficar de olho. Ela escuta na parede os fios se movendo, coloca o ouvido na parede. E o pai dela, que era comunista fervoroso, essa mulher tá louca, ninguém tá observando a gente. Pegam a mulher e levam para onde? Manicômio. Lá ela toma choque dos comunistas. Então no Brasil ela toma choque da ditadura, na Alemanha Oriental toma choque dos comunistas, e essa mulher volta para o Brasil. E ela sendo comunista, né? Comunista não de ideologia, comunista de coração, né? De achar que o Brasil pode ser melhor, que podemos potencializar as pessoas que vivem nas regiões rurais, que podemos ensiná-los, né? A se libertar, né? dos governos ruins, da exploração. Morreu acreditando nisso, mas em silêncio, porque depois de um tempo talvez não falasse nem mais com a filha. E tudo isso para dizer para vocês que existem as Evas nesse país que não estão no cinema, né? Com todo respeito, e agora está uma coisa do Oscar, né? E eu não vejo ninguém falar em nome dessas pessoas, nem quando vai agradecer o Globo de Ouro, né? Não existe. Quero agradecer o diretor, quero agradecer o Marcelo Rubens Paiva, óbvio, o livro dele maravilhoso. Então isso incomodou, assim, eu confesso a vocês. E a vontade agora, quando me perguntam qual é o seu próximo projeto. Meu próximo projeto é escrever a história da Eva como uma biografia bíblica. Essa história também me incomodou um pouco, porque Eunice Paiva era mulher de um grande empreiteiro do Rio de Janeiro. Muitos jornalistas, não da sua geração talvez, mas da minha, entrevistamos, né, a Eunice Paiva. Acho que a Ângela pode ter entrevistado a Eunice Paiva também.
Mas ela era mulher de um grande empreiteiro, sem demérito. A Clarice Herzog era mulher do diretor da TV Cultura. A Zuzu Angel era da socialite brasileira, né? Então nós temos informações de meia dúzia de pessoas que são exatamente essas que você sentiu falta que fossem citadas no filme, né? Mas isso foi apenas uma observação. Eu queria que alguém me dissesse como é que nós estamos de tempo aqui. Ok, temos mais 30 minutos. Então, nós temos muita conversa para falar nesses 30 minutos, pelo seguinte: você traz uma gama de informações no livro que eu vou repetir aqui, eu acho que elas são de uma preciosidade histórica muito grande, né? E eu não tenho como não perguntar para você, né, sobre os últimos dias da Elis Regina. Sim, os últimos dias que eu cada vez mais acho que não aconteceram, né? No sentido de... É engraçado como essa mulher dá trabalho para o biógrafo, ela sempre está aprontando alguma que... O que aconteceu agora? Eu fui reabrir a biografia, porque ela acabou de aparecer dentro de uma Kombi, né? Dirigindo, olhando para o lado, falando com a filha rindo, e aquilo criou a primeira discussão em massa do país sobre inteligência artificial. Foi preciso a Elis Regina vir 40 anos depois de morta aparecer. Isso é isso, né? E aquilo eu falei, pronto, a biografia precisa ser atualizada. Aí fui lá, descobri como é que foi feito aquele comercial, entrevistei, reconstituí o dia em que o jovem menino publicitário saiu da casa dele, sentou no escritório dele, começou a criar aquele comercial. Não era para ser Elis Regina, era para ser uma outra pessoa, vocês vão descobrir no livro. Não era para ser a Kombi, era para ser um outro carro. Mas enfim, aqui esse episódio deu um capítulo inteiro, né? Delicioso, que prova quanto que essa mulher está presente, né? Mas os últimos dias da Elis, eu queria muito descobrir que não foi o que foi noticiado na época, né? Quem é da geração, assim, de ter aquela consciência de ter visto a notícia, deve se lembrar que ficou um trauma, né? Vocês lembram de ter sentido um trauma com a morte da Elis, né? Por quê? A cocaína. Cocaína, não, essa mulher não pode estar mexendo com isso, isso é uma armação, a ditadura matou, né? Ou ela se matou. Tem várias versões. E eu consegui levantar, os documentos estavam lá, todo o processo aberto pela polícia, o inquérito policial aberto na época, a entrevista com todas as pessoas que participaram, consegui entrevistar muitas delas que estiveram no cenário, né, da morte da Elis, desde o motorista de táxi que parou o carro na frente para levar a Elis para o Hospital das Clínicas, até a doutora que estava voltando de uma licença maternidade naquele dia e era fã, aliás, era uma cantora, imagina, uma doutora cantora, fã da Elis, e que descobre que a Elis está morrendo e passa a fazer absolutamente tudo para que aquela paciente que apareceu ali para ela não morresse. Eu queria muito que a glória, né, do jornalista, do biólogo, descobrir uma história nova, né, uma versão nova, mas infelizmente foi exatamente aquilo, né? A Elis, ela vai dormir depois de colocar os filhos para dormir, ela mistura cocaína, uma dose pequena, por isso não é overdose, isso não está em nenhum relato e nem no trabalho que o IML fez depois no corpo da Elis, não é uma overdose. Então ela pega uma quantidade pequena de cocaína, mistura com cinzano, uma bebida de padaria, né, praticamente em São Paulo tem em qualquer lugar,
e ingere a bebida e dorme. Só que liga ainda para o Samuel McDowell, que é o... Tem um teatro aqui em Ilhabela, né? Grande Samuel. Nunca falem com ele sobre isso. Mas ele conseguiu abrir aquela caixa. Uma das caixas pretas era essa, era o Samuel. E o Samuel me recebeu quase falando para dentro, mas falou. Então ele que socorre, que encontra a Elis ali naquela situação e leva a Elis para o hospital. A revista Veja saiu com uma capa correta, a matéria, mas o título era destruidor, era A Rota da Cocaína. Para explicar que a Elis estava envolvida na rota da cocaína. E muito mau gosto. E eu percebi que isso fez com que as pessoas se trancassem. Sabe? Então, o tempo para o biógrafo, nesse caso, ele é necessário para abrir esses traumas, né? Por muitos anos, essas pessoas que conviveram com eles não falaram sobre isso. Por quê? A polícia começou a fazer uma caça às bruxas na época. O Ronaldo Bastos, né, sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Ele me contou isso, porque ele era o cara que supostamente teria levado a droga para Elis Regina. Então, assim, a grande pergunta era quem levou a cocaína para Elis Regina? O que no caminhar da biografia fica explícito que é uma bobagem, né? A Elis jamais pegaria uma coisa que você mandasse, ela jamais faria uma coisa que você mandasse ela fazer, né? Então aquilo, ela estava envolvida, ela estava consumindo porque ela queria, né? É isso. Mas me impressionou muito, Zé, as crianças, né? Eu entrevistei o Pedro, tinha 6 anos, entrevistei o João Marcelo, tinha 12, e entrevistei a Maria Rita, que tinha 4. A Maria praticamente não tem a memória, mas praticamente eu quis abrir o livro com essa cena, que falo rapidamente, resumidamente para vocês, pelos olhos do Pedro Mariano, né? As pessoas começam a entrar naquela casa naquela manhã de 19 de janeiro de 82. Entra e sai, e ele olhando, né, os adultos entrando, e ele começa a estranhar aquilo e pergunta, pai, ele vê o pai chegando na casa dele, coisa que ele não via, porque o pai estava separado da Elis, né, o César Camargo. O César entra e fala, mas entra com os olhos vermelhos e tal, fica ali junto com os adultos, e o Pedro, incomodado, vai e pergunta, pai, por que estão chorando? O pai fala, meu filho, vai brincar com seus irmãos, que a gente já conversa. Tá. O Pedro vai brincar com os irmãos e tal, e continua gente chorando, gente entrando e saindo de casa, um policial entra, sai, e o Pedro volta pro pai e fala, pai, puxa pai, tá tudo bem? Meu filho, vai assistir televisão, que a gente já conversa. Já sabe o que aconteceu, né? Pedro vai, liga a televisão, plantão do Jornal Nacional, Jornal Hoje, porque era de manhã. A cantora Elis Regina morreu nesta manhã em São Paulo. Aí Pedro ouve aquilo, volta no pai e fala, pai, a televisão está falando que a mãe morreu. Aí, silêncio absoluto. César olha para baixo, olha para ele. Filho, vamos ali no quarto do pai? Aí ele pega o Pedro, pega a Maria Rita no colo, leva para o quarto e lá ele dá a notícia. Ele fala, a mamãe não vai voltar. E é curioso como tudo ficou no Pedro e como que o que chocou o menino não foi a notícia de que a mãe não ia voltar, foi o pai se desfazendo na frente dele. Então, e aí tem o pós, né? Porque os últimos dias não foram nada perto do que aquela família se desfez de um jeito. O João falou muito isso para mim depois que já tinha publicado a biografia, como que foi a vida sem a mãe nos primeiros dias. Você imagina, uma família que tem Elis Regina, essa mulher some. Para onde vão essas pessoas que rodeavam as crianças por causa da mãe? Desaparecem, né? Então, eu entendo
muito. Às vezes a gente olha, né, Maria Rita, puxa, mas ela tá uma confusão para as pessoas. Mas olha, foi uma coisa, uma barra que daria talvez um outro livro, mas um pouco disso tem também no livro, que eu estendi um pouco a história para contar um pouquinho sobre as crianças, né? Então, os últimos dias e um pouquinho dos primeiros dias foram infelizmente bem dramáticos mesmo. O novo livro sai quando? O novo livro vai ter um lançamento lá em São Paulo, dia 18 de março, na livraria Megafauna. Pronto. Ah, sim. Desculpa, o novo livro bom, esse aqui é o livro da Emília. Velho livro. Eu não gosto de chamar de velho, não. Eu adoro isso aqui. Essa foto parece tá de ponta cabeça. Não, é assim mesmo. Ela tá naquela bola, né? Que você faz exercício assim para trás. E é a coisa do nada será como antes, está escrito aqui. É difícil de ler de longe, mas é um título tão forte, né? É do Milton, né? Do Ronaldo também, né? A letra do Ronaldo. A gente teve autorização, inclusive, do Milton para pedir tudo certinho para lançar com esse nome. Bom, passaram-se 10 anos, a Elis Faria, olha mais uma coincidência aqui, a Mercedes Faria, 90 anos, em 2025. Que dia, entende? 9 de julho. E a Elis Faria, 80, nesse mesmo ano de 2025. Quando então, esse livro está completamente fora de catálogo, não existe lugar nenhum. Estou trazendo, isso aqui é da minha última coleção pessoal, né? Que eu achei que fosse guardar para sempre, mas na verdade ele acabou. A editora fechou e o livro ficou só quem tinha, quem tem, né? Quem não tem mais nas lojas. E aí, a Companhia das Letras, eu tinha lançado o livro do Ney Matogrosso lá, e eles se interessaram em relançar o da Elis 10 anos depois. Eu ia só pegar esse livro e olhar o texto e falar, tá tudo ok, mas não, quem escreve sabe, né? Você pega o seu texto 10 anos depois e fala, nossa, não, eu vou escrever tudo de novo. Reescrevi o livro, mas não só, porque, peraí, eu lembrei de uma pessoa que me contou uma história, deixa eu ver. No final, eu fiz mais de 20 entrevistas novas, acrescentando o capítulo, por exemplo, da Volkswagen lá, né, da inteligência artificial, mas com uma cerejinha do bolo que agora os autores, os músicos e os compositores vão ficar babando. Estou eu lá terminando o livro, Zé. Me liga o Pedro Mariano. Júlio, tem uma coisa para você aqui. Eram 3 cadernetas que a Elis deixou anotado tudo que ela faria no ano de 82, se ela não tivesse morrido. Então tem 26 músicas, 20 compositores que ela nunca gravou, brasileiros, que ela gravaria se não tivesse morrido. Tem todo o roteiro de como seria a agenda de shows da Elis no ano de 82, né? Ela queria... Tem o nome dos jornalistas que ela queria que entrevistassem ela, né? Muito louco. E tem o nome do... Engraçado isso, uma curiosidade, que é o nome do fotógrafo que ela queria que fotografasse a capa do disco de 82, né? Se ela não morresse. Esse mesmo fotógrafo é o autor da foto da capa. A gente, nos arquivos desse fotógrafo, encontramos fotos inéditas que a Elis adorava, mas nunca foram publicadas. E compramos a foto, então, do autor que a Elis escolheu para ser o autor do disco dela, né? O autor da foto de capa do disco. Então, é o Paulo Vasconcelos, que hoje assina como Paulo Caual, e que nos... Enfim, a história fechou com essa capa, que não é essa, é uma capa nova, mas tem então esse lançamento previsto para o dia 18, o aniversário da Elis é 17, mas o livro antes disso já está nas lojas, né? Da Amazon e tudo mais. Companhia das Letras e tal. Então,
está sendo uma alegria poder revisitar a história, ampliar, né? Reescrever. É uma delícia. Eu vou abrir agora, vou passar para o senhor, porque eu ia mesmo fazer isso, passar o microfone para vocês, só que de uma forma um pouco diferente. Eu queria que alguém quiser fazer alguma pergunta pessoal sobre a Mercedes ou sobre a Elis, o microfone está aberto. E mais, se alguém quiser relembrar um evento que participou com a Elis ou com a Mercedes Sosa, também acho que é um momento legal para colocar aqui, né? Alguém? Queria trazer uma pergunta. Anissa, aí o project. Ele tinha levantado a mão primeiro hoje. Veio para o Jordão. Vou aproveitar só que eu já conheço o meu gado aqui para avisar que esses exemplares que ele trouxe aqui, a gente está vendendo eles aqui na Flis. São realmente poucos. Precisamos do espaço embaixo da cama para poder dormir melhor. Então, se vocês quiserem adquirir, a gente vai estar aqui depois para ele autografar também, quem quiser. Mas, pois não. Tudo bem? Meu nome é Jean Garfunkel, fui gravado pela Elise e pela Maria Rita. E essa sorte de ser ter composição gravada pela mãe e pela filha. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Júlio, é se o livro da Regina Echeverria, Furacão Elis, te ajudou ou não. Você nem passou por aí. Não, passei sim, Jean. Passei. Prazer te conhecer aqui, viu? Você é um cara importantíssimo na nossa música brasileira. Não, aqui. né? Obrigado por estar aqui e estar perguntando, já me honra. Jean, olha, é obrigação nossa, né? Ler tudo que saiu. Ler tudo. O livro, a gente só zera quando leu tudo que saiu e aí, agora vamos ver o que a gente pode fazer a mais. Quando eu li o livro da Regina, eu fiz o que aconteceu, eu acho que aconteceu ali? Ela teve 2 anos depois que Elis morreu, ela lançou o livro. Ou 3 anos. Lembra que aquela coisa... Elas eram amigas, né? Porque eram amigas e tal. Eu ouvi muita coisa negativa, que eu nunca falo sobre isso, porque parece que está me colocando num campo contrário ao dela, e não é. Eu acredito muito que a biografia uma vai melhorando a outra, sabe? E é legal que todo mundo vai ler todas elas, né? Mas o que eu senti foi que ela não conseguiu abrir as caixas pretas, porque quando você faz uma biografia muito em cima da morte, é como fazer uma biografia hoje da Rita Lee. É como fazer uma biografia hoje da Gal Costa. Pode fazer? Essa daí tem mais caixa preta que todo mundo. Essa é a caixa preta. Né? Então, é preciso... A melhor biografia da Gal vai ser feita daqui 10 anos, ou 15. Pena que as pessoas morrem. Eu fiz uma conta... Esse livro aqui, ele já morreu 32 pessoas que eu ouvi. Eu até dedico o novo a uma por uma, né? Que eu coloco todos que já se foram. Então, lendo esse livro da Regina, ele foi importante, porque foi o primeiro. Né? Então tem coisas ali, relações da Elis, que eu tive que repassar por aquilo, mesmo que eu fosse um pouco mais fundo, porque entra um pouco do ego do biógrafo. Né? Eu vou contar aquela história, mas eu vou achar mais, alguma coisinha a mais eu vou ter que achar. Mas sim, é um livro importante. Assim, agora tem muito buraco. Né? Quando o Milton Nascimento, contei para o Zé ontem, que ele soube que estava fazendo essa biografia, ele pediu para o assessor dele me procurar. Veja a inversão, a gente sempre tenta falar com o Milton Nascimento e nunca consegue. Mas ele pediu para o Danilo Norra, na época, me procurar e me chamar e me levar para a casa dele, o Milton, para ele me relatar a história dele com a Elis. Você vê o nível de precisamos contar essa história direito, né? Então ali foi uma das pessoas que se sentiam mal representadas na biografia anterior. Então, de certa forma, sim, tem pontos que ajudam e outros que é bom que você vai se aprofundar. E talvez daqui a pouco alguém leia essa minha e fale, peraí, vou fazer uma outra que estou cheio de coisa nova aqui. A Elis é infinita, né? Então a gente sempre faz pensando em dar conta de tudo.
E agora eu fiz 2 vezes, né? Então eu espero ter dado boa conta, mas realmente sempre tem a Elis não acaba. Desculpa, e a Mercedes? Você fez o da Mercedes? Olha, Que estão falando da Mercedes, eu achei que você teria o bom. vou te contar, essa mulher aqui, que é você devia ter visto esse show ontem, já. Já devia ter. Bom, ela fez o show ontem cantando Mercedes. E contar uma coisa para vocês aqui. A gente se conheceu, eu, como jornalista, entrevistando ela. Eu, do Estadão, entrevistando ela, né? A gente se casou, né? Só para contar o final dessa história. Mas, quando eu lembro de um papo nosso, que foi, por que você não faz a biografia da Mercedes? E eu comecei a mexer na biografia. Fui ver, não tinha saído da Mercedes, mas me bateu a coisa, tô... Cara, como é que o brasileiro... Eu já sofri com os gaúchos, tá? Já sofri com os gaúchos. Ali, ó. Como é que vem o paulista contar a história de uma gaúcha? Por que vocês não contaram? A mulher morreu há 40 anos. Ninguém contou do Rio Grande do Sul. Ninguém fez a biografia da Elis. Quer dizer, aí lá falaram, tentaram ventilar, mas ele nunca pisou em Porto Alegre. Foi 3 vezes em Porto Alegre só para conhecer. Entrei na casa onde a Elis morou, na Vila do IAPI. Fui na escola onde ela estudou e conheci. Encontrei as amigas, né? E amigos de infância. E estava tudo lá embaixo das barbas deles e não fizeram. Então, assim, existe sim um bairrismo forte, mas agora com relação a Mercedes, você imagina que seria, né? A dona Mercedes está viva ainda? Já morreu, está na lista dos 31 que eu entrevistei, mas sim, Eu apostei. não morreu tempo, 2 anos. Sobre a biografia da Mercedes, uma autora que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela é dinamarquesa, fez uma biografia sobre a Mercedes Sosa, foi traduzido para o Brasil, mas a própria família da Mercedes me contou que não gostou da biografia, porque ficou realmente... Por isso também surgiu a urgência de fazer a biografia La Mami, que é essa que a família mais gosta, né? E que não é a autobiografia da Mercedes. Ou seja, tem 2 em espanhol, como eu falei agora há pouco, que não foram lançadas no Brasil, e a que foi lançada no Brasil a família não curte. Então tem isso, né? Você vai ver, sempre tem material de pesquisa, né? Sempre tem alguma coisa para ser pesquisada, mas sobre a Mercedes a gente ainda não tem uma boa biografia em português. Então, no começo, você falou que não era fã, né? E por isso foi até bom que você não se envolveu para escrever a biografia. Hoje você é fã, deve ser. Hoje eu sou. Eu acho que eu me tornei uma paixão. Eu tenho uma certeza. O nome do senhor qualquer? Luiz, eu defendo uma coisa, sendo fã ou não, sim, eu tenho uma certeza. Assim, e sobre isso eu debato com qualquer humildemente falando, mas a Elis foi a maior cantora desse país. Não, porque não é, já, às vezes tem um racha aí, mas foi a Gal, não, mas é a Bethânia, não, mas... Não, teve isso, de fato, Bagal, né, Gal, rolou um fla-flu, né, já, uma época e tal. E eu tive, assim, uma coisa, eu entrevistei a Gal e o Caetano, numa mesa daquele antigo bar que virou Blue Note no Rio de Janeiro. Eles estavam estreando o show, antes do show começar, me receberam para entrevista, os dois. Eu nunca vou esquecer isso. O Caetano falou, me desculpem, eu não sei se ele esqueceu que ele estava diante da Gal, né? Porque os dois são tão próximos, mas ele falou, me desculpem, mas a maior cantora do país foi Elis Regina. E a Gal foi mesmo. Então, para corroborar isso, né, seria muita argumentação aqui para dizer o que faz isso acontecer, tecnicamente, ou emocionalmente, ou cenicamente, ou teatralmente, mas tem muito argumento para sustentar essa frase. Desculpa. O João Marcelo, um dia numa entrevista no Roda Viva, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, a Elis não é uma cantora,
A Elis foi um fenômeno. A música baixava, incorporava aquela música nelas, por isso que ela tinha aquela força de interpretação. Além da ferramenta técnica que ela tinha, ela era tecnicamente impecável, ela tinha essa entrega absurda, mediúnica, durante a interpretação. Isso você não encontra em outras cantoras. Essa entrega nesse nível, com essa intensidade, você não encontra. Eu trabalhei um tempo com a Miriam Muniz. Muito tempo eu trabalhei com a Miriam Muniz. Ela dava aula de teatro na Funarte e eu fazia a direção musical dos espetáculos de aluno. Ela sempre fazia espetáculos de aluno que eram pequenos esquetes, pequenos quadros, como um teatro de variedade, e aí a música costurava tudo, e eu fiquei 10 anos trabalhando com ela. E ela tinha dirigido o Falso Brilhante. Aí ela falava para mim, nego, eu pedia mais, durante os ensaios, mais para ver até onde ela ia. Eu nem ia usar tudo aquilo, mas eu queria ver até onde ela ia. E ela falava para mim, e ela não tinha fim. Ela sempre, eu pedia mais, ela dava mais e dava mais. Mais de interpretação, mais de energia, mais de mediunidade musical. Mediunidade musical. E uma coisa só para terminar essa resposta, o Luiz, a Elis ela estabeleceu, isso é muito sério, o Ivan Lins fala isso, e depois você vai perceber que todo mundo queria ser gravado pela Elis e começou a elaborar harmonicamente suas coisas, porque a Elis não... Eu estou estudando o repertório dele, Beautiful. Você não tira, Elis, as canções que ela gravava, parece que ela escolhia pela harmonia. É muito mais intrincado. Né? Bem escolhida. E não é bossa nova, né? As coisas tinham... Cara, existia o Camille Agudos que ela estava de olho, porque ela tinha um ouvido... Não estudou música, mas ela sabia o que estava acontecendo harmonicamente também, além da poesia. Então o Ivan fala, aquele momento da Elis, quando todos quiseram ser gravados por ela, a qualidade da música brasileira, da composição brasileira, foi no teto. Né? Olha que fenômeno isso, porque ela virou esse filtro pelo qual toda a produção musical queria passar. E ao passar, se estabeleceu um teto altíssimo, graças à presença da Elis, ela gravando ou não. Aquela produção aconteceu no seu limite, graças a um parâmetro de qualidade da música brasileira, pesando. E tem um detalhe, porque se a gente for fazer um paralelo, a Mercedes Sosa foi exatamente a mesma coisa. Só que ela transbordou. A Mercedes foi a cantora mais que todo mundo queria como participante nos discos. Ela pegou a geração mais contemporânea dela e os mais novos. Ela estava sempre regravando com artistas novos, com artistas de todas as idades, de todas as áreas, rappers, folcloristas, roqueiros, não importava, ela transbordava. Só que a diferença é que ela saiu da Argentina e foi para a América Latina toda e passou por 50 países. Então ela interagiu com um monte de artista internacional. Milton, o que ela fez? Ela levou Milton, os argentinos passaram a conhecer Milton, Caetano graças a ela. Então assim, também tinha isso, que ela tinha a mesma característica da Elis, que depois que se gravava aquela música na voz de Elis, ou se gravava aquela música na voz de Mercedes, ninguém mais ia ter... Eu fico assim, eu morro de dó quando eu vejo outra pessoa pegando e gravando como os nossos pais. Eu falo, pessoa, faz isso não. Eu tenho que cantar, às vezes me pedem, eu falo, não, pede não. Mas eu vou lá e canto, gente, desculpa. Porque na minha cabeça é impossível querer cantar uma canção que fica icônica na voz da Elis. Eu faço Mercedes Sosa porque está tendo um apagamento da memória dela. Eu conheço direto pessoas de 30 e poucos anos que não sabem quem é Mercedes, e 30 e poucos anos de pessoas de origem latino-americana hispânica. Então isso é assustador. Eu falo, não, peraí, vocês não conhecem a Mercedes Sosa, vocês têm 30 e poucos anos, não convém falar, não. E eu falo, não, então vamos cantar esse negócio para não esquecer. Eu pensei que nas parolas, eu tava ali no posto, pegando café, essas fatais que nesse sentido. E aí tem uma moça muito novinha, argentina,
E ela me explicou que ela estava começando agora. E eu falei, poxa, a gente teve uma homenagem à Mercedes Sosa, tão bonita, super incrível, né? Aí ela assim, aqui vocês gostam muito dela, né? Lá a gente gosta muito da Xuxa. É que eu achei tão... Eu não sabia nem o que responder. Que bom. Tá bom. Exatamente. Então, assim, Não, o quê? o que a gente... Acabou o diabo. Não tem assunto mais depois disso, né? Hilari Lariê pra ela. Né? É isso aí. Então, é culpa dela, desse apagamento. É o apagamento. Você vê que a Rajoá foi vítima disso também. E é um desafio também. Miguel Nicoleles, aquele pensador fantástico, né? Neurocientista, ele fala de um vírus informacional. Ele fala que existe um vírus que vai permeando tudo e que vai apagando todas as informações. A gente está tendo um apagamento geral, em todos os sentidos, né? Assim, Um vírus informacional. Achei engraçado o jeito que ele colocou. É de propósito, para não sobrar cultura, para sobrar só um entretenimento que é descartável. mas só para Replaceable, né? mas só pra Você não ter põe no um... mesmo lugar. Mas para não ter um mau entendimento, eu brinco, né, com essa coisa, não canta não, porque a Elis Regina já imortalizou, mas na verdade tem sim, a geração mais nova tem que cantar sim, por quê? Uma vez me perguntavam, eu faço esse tributo há 25 anos, e aí me perguntavam lá pro, sei lá, 15º ano mais ou menos, por que você não grava um disco em homenagem a Mercedes? Eu falei, por quê? Se eu tiver que ouvir Mercedes Sosa, eu pego um disco da Mercedes. Não vou pegar da sósia, da prima que canta Mercedes, eu vou direto na Mercedes, a mesma coisa é Elis. Só que a família da Mercedes, quando me procurou e ficaram sabendo que eu fazia essa homenagem e tal, eles falaram, não, Indiana, mas acontece que os arranjos daquela época tinham uma cor que interessavam aquele tempo. Hoje em dia você pode fazer mais moderno, você já faz de uma outra maneira, é uma outra interpretação, tem uma outra intenção. Você atualiza o trabalho daquela artista. Aí eu, tá ok. Eu te fiz por um desencargo de consciência, uma vontade minha. Mas eu acredito que se a gente não tiver cantoras que homenageiem Elis Regina, daqui a alguns anos, quem sabe a gente também está passando por esse mesmo apagamento da Mercedes. Isso é altamente preocupante, né, Anton? Veja a importância que você está colocando, porque é uma geração, como ele está colocando, que tem um vírus muito grave, que é o copia e cola. Copia e cola. Então isso aí, uma hora, se a gente não tiver, tem que fazer. Um outro arranjo, umas histórias do momento, é outro cheiro da situação, porque senão copia e cola ninguém vai saber o que tem de modificação dentro disso. Né? E, infelizmente, o Brasil parece muito de uma questão de memória. Então, vários sentidos. A gente vê nos monumentos, a gente vê nas praças, como um todo. Sim. Então é importante sim que se grave, se faça, se cante. E hoje à noite nós vamos cantar como nossos pais. Vai cantar, porque a gente ensaiou. Fiquei lá uma semana inteira. Minha última Pois não, Luiz. pergunta para você é sobre Que não tá fiquei mais eu perto. não li o seu livro ainda, mas eu gostaria que você falasse sobre a relação da Elis e o Edu Lobo, porque na época tinha um comentário de que a frustração dela era ele não dar bola para ela, e ela considerava muito ele e foi uma grande apaixonada, né, pelo ele. Foi o amor, isso aqui, né? Que é a fofoca, né, Luiz? Que é a fofoca, né? Vou comprar o livro, isso me contar. Tá vendo? Tá vendo? Ah, não pode contar. Mas isso tudo é importante, isso tudo vai criando, eu chamo de perfil psicológico do biografado, né? Eu contando vai ser fofoca. No livro você vai ver que tem um porquê tudo, né? Mas eu te conto. Eles tiveram um namoro, eles namoraram. Edu com Elis no tempo do Beco das Garrafas. Coisa de 60, antes dela vir para São Paulo em 65, então foi em 64 que ela chega no Rio de Porto Alegre em 65. Que ela vai lá para onde a gente mora, do lado da Praça Roosevelt, né? Onde ela cantou lá pela primeira vez e tal.
Mas nesse período ela encontra o Edu, gosta dele, sabe? Ela se apaixona por ele, mas ele se apaixona pela Wanda Safdie. Então ele sai do país, inclusive ele vai para França e vai com a Wanda. Então a Wanda volta e Edu e Wanda são padrinhos de casamento da Elis com o Ronaldo Bosco. Então vira uma turma, né, de amizades e tal, mas teve esse namoro, sim, essa que marcou ela e ele. Porque na entrevista ele falou isso com muita dificuldade, né? Então vi que era uma coisa forte de circo. Pois é. Que alguém quer mais perguntas? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, está aberto. Se não, hoje à noite, no teatro, eu só queria antes cumprimentar o pessoal da Flis, Adriana, porque 4 anos de Flis, né, meu? Teve tempestade, teve incêndio, teve tanta coisa. Cara, elas estão aí firmes, chamando a gente. Vocês são muito legais mesmo. Muito obrigado por terem me chamado. Também quero agradecer, tá? Agradecer essas mulheres incríveis, Briana, Ângela e todas que estão envolvidas aqui. E a gente fica sabendo da história, né? Teve a Flis, aí teve uma pandemia, depois teve um incêndio. E a Flis está aqui. Isso é impressionante. E quando veio falar da Elisa aqui e ela veio cantar Mercedes, eu achei tudo tão representativo disso também, né? Dessa força dessas mulheres mantendo a cultura de pé, apesar do incêndio e apesar da pandemia. Então eu só quero agradecer e parabenizar. Obrigado, viu? E eu só posso dizer que, assim, somos fênix, né? Fênix, que a gente não precisa passar por novos incêndios, perder todas as nada, para começar tudo de novo, já foi, mas que a gente tenha sempre a energia do começar de novo, porque afinal nada será como antes, né? Então, até a próxima, obrigada pelo carinho, viu? Assim pode? Então tá. Não vai ser no teatro. A gente hoje. É pra falar, Ângela, de hoje à noite, né? Isso. Hoje. Você não quer falar? Você sabe tão mais sobre a agenda. Boa noite, obrigada. Hoje à noite nós vamos ter uma agenda paralela à Flis, né? Não, shortinho aqui. Uma agenda paralela à Flis, mas assim, com esses participantes maravilhosos, Indiana, Nova e Júlio, que vão contar histórias e cantar Elis Regina. Mas lá no Brasileira Gourmet é uma agenda paralela, tem lá como é que eu posso dizer? Ela tem um ingresso para isso e a gente tem um público muito pequeno, temos 30 lugares só. Então, quem quiser ir, depois fala com a gente aqui para poder reservar, tá bom? Mas vai ser hoje à noite às 21h30, porque antes, às 20 horas, até 21h30, 21h20, enfim, nós estaremos no Teatro Municipal, com mediação de Janaína de Figueiredo, uma grande conversa com o escritor Julian Fuchs, de descendência também argentino, brasileiro, né? Ele também tem esse lugar ali, né? E o Julian Fuchs vai fazer uma conversa sobre a obra literária dele. Ele é muito premiado, é um escritor importantíssimo nos dias de hoje. Então, no Teatro Municipal, às 20 horas. E antes, daqui a pouco, nós teremos o Sarau Suburbano na Flis, com o Alessandro Busso. Vai estar o Jean Garfinkel, que está aqui também com a gente, vai estar o Daniel Navarro e vai estar a Brenal Temici. Então aí, quem é da rima fica, quem gosta da rima fica também, porque daqui a pouquinho aqui, 18 horas, tem sarau, tem poesia de rua. É isso, tá? E quem quiser despedir o livro do Júlio, está aqui disponível. Obrigada, gente.